clique no like e ative no sininho. Muito bem, e segue a gente lá nas nossas redes sociais que vai aparecer aqui pra vocês. Bom, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho pra vocês em relação ao visto de turista. Então, se você ainda não tem esse visto e você tá querendo tirar, fica de olho nesse vídeo, porque a gente vai dar dicas do que você falar, o que você não pode falar de jeito nenhum, e nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência em relação a esse visto. Então, vamos lá! Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel e hoje eu tô aqui pra roubar a cena. Ah, é? E eu sou a Rebeca. E nós viemos aqui hoje falar um pouquinho pra vocês sobre o visto de turista. Muita gente tem algumas dúvidas, né? Porque assim, ó, primeira coisa que você tem que fazer se você quer vir para os Estados Unidos, ou a passeio, ou para morar, você tem que ter o básico, que é o quê? O visto de turista. Então a gente veio aqui contar um pouquinho a nossa experiência e ajudar vocês também, né? Você que ainda não tem esse visto, para você saber mais ou menos o que você vai encontrar pela frente e o que você não deve fazer de jeito nenhum, porque com certeza vai ser reprovado o seu visto. É importante a gente lembrar, a gente tá hoje gravando, não sei quando que você tá vendo esse vídeo, mas hoje é dia 7 de julho de 2021. Aqui nos Estados Unidos as fronteiras ainda não foram abertas, né? Olha a Bia ali atrás. Eita, saúde! As fronteiras ainda não estão abertas, a gente ainda não sabe como é que vai ser, mas é importante você se programar. Antes de mais nada, nossa dica é, já tenha seu passaporte em mão, não deixe tudo para a última hora. A primeira coisa, gente, passaporte, hein? É fácil, é rápido. Polícia Federal, qualquer site da Polícia Federal você consegue fazer, você faz isso tudo online e você pega rapidinho. A gente precisou renovar o passaporte da Bela antes de vir aqui para os Estados Unidos. Foi super rápido, super tranquilo, pagamos a taxa, em menos de uma semana o passaporte já estava na nossa mão. Isso. Então o primeiro passo é se programe para fazer o passaporte, você não precisa ter consulado aberto para que você possa fazer isso. Isso, já fica aí com o seu passaporte na mão. E o segundo passo é o quê? É o tão sonhado visto americano. Primeira coisa que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que entrar, né? Lá no site. E aí você vai ter um formulário DS-160, que existem até vídeos aqui no YouTube também, né? Que dão as dicas para vocês preencherem, mas aqui esse não vai ser o nosso foco. Convenhamos, é um passaporte. Ele é um formulário, gente, tranquilo, ele é extenso, então ele acaba sendo um pouco cansativo. Por que ele é cansativo? Porque são perguntas que você precisa falar a verdade, né? Então você tem que buscar coisas do passado, tem que buscar algumas informações, caso você já tenha vindo para os Estados Unidos. E nossa dica, se é possível a gente falar que isso é uma dica, seja o mais honesto possível nesse formulário. Fale sempre a verdade. Sempre a verdade. A gente não sabe como é que funciona os consulados, mas a gente tem a impressão de que eles têm acesso a toda a nossa vida. Então, se você omitir ou tentar ludibriar, enganar, né, o agente, vai ficar ruim pra você. Vai acabar dando ruim, exatamente. Então, o primeiro passo é esse, né? Entrou no site do consulado americano, pediu o visto EB1 ou EB2, né, que é o visto de turista. B1, B2, não é EB2. Desculpa, o visto B1 e o visto B2, que é o visto de turista, e preencheu todo o formulário. Você vai pagar uma taxa que é $160 por aplicante. Então, por exemplo, se você tem um bebezinho, se você tem um filho pequenininho, eles também têm que entrar. Cada um de vocês, o bebê vai pagar 160, você vai pagar $160, tá? Então você tem que converter aí na cotação de hoje para você ter uma ideia. E aí, aprovado o seu pagamento, eles vão abrir, né, para você poder marcar a sua entrevista. A tão sonhada e tão preocupante entrevista, né? Mas é a mesma coisa que a gente estava conversando. Tudo é a verdade, tudo cada caso é um caso, cada agente é um agente, né? Então é muito difícil você virar e falar assim, vou contar pra você o segredo
Porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, cada vida é uma vida, cada pessoa fez alguma coisa diferente ou está numa situação diferente, então é muito complicado a gente não existe falar. uma fórmula, gente. A gente vai dar o quê? Dicas, que é o quê? Por exemplo, o que a gente viu lá, a gente ouviu, porque a gente viu muitos no dia que a gente foi, muitos vistos negados. Então a gente já tem uma noção, né? O que não deve mais ou menos falar, como você não deve agir, né? Então, mas é o que o Gabriel falou. É uma roleta russa. Não tem como a gente falar assim, faça isso que vai dar certo, ou não faça isso que vai dar certo. Então, realmente, aqui a gente tá dando dicas da nossa experiência, né? E em relação à entrevista, a gente veio de Natal, né? Então, a gente teve que fazer a nossa em Recife, porque você vai fazer no consulado. E aí, a gente marcou o dia, o horário, né? E a gente foi pra Recife. Chegando lá, vocês não vão direto pro consulado, né, Gá? Isso. Vocês vão antes pra um lugar que é pra tirar as digitais, entregar as fotos, né? Isso é importante lembrar. Você tem que levar as fotos, isso é sempre importante lembrar. É aquela foto com fundo branco. Quem usa óculos, no meu caso, não pode ter o óculos. As mulheres, as orelhas têm que estar Aparecendo, aparecendo, não pode tirar no cabelo. Não pode ter nenhuma parte do corpo aparecendo. Então, Ombro não pode ir com regata e não pode boné, essas coisas. Isso. E quem tem franja não pode ficar em cima da sobrancelha, abaixo da sobrancelha, né? Tem que ficar em cima. E o fundo branco e aquela foto quadrada, que ela é 2x2. Isso, Né? 2x2. É a foto que eles chamam de 2x2. Então você já leva a sua foto. No consulado, eles tiram foto também, né, Rê? Tiram. Eles tiram foto também. Aqui no nosso caso a gente não levou as meninas. Né? Porque criança com menos de 14 anos, gente, não precisa comparecer. fazer a entrevista. Muita gente me pergunta, né? Eu tenho uma filha de tantos anos. Então, assim, abaixo de 14 anos não precisa nem ir pra entrevista. Então, por exemplo, como eu fui de uma cidade pra outra, ia fazer uma viagem, a gente preferiu não levar as meninas. Aí tem gente que fala E assim, a gente fez um bate-volta, né, nesse dia. A gente fez um bate-volta. Então a gente não levou criança, mas tivemos que levar as fotos das meninas. Isso, tem que levar as fotos. E a minha foto e a foto da Rebeca foi tirada ali na hora. Isso. Né, junto com as digitais. Agora, assim, quer falar? Tem muita gente que fala, mas se eu levar os meus filhos, eles vão fazer como que, um apelo emocional, vão se compadecer. Gente, não, isso não tem nada a ver, porque a gente viu, exatamente, família, assim, né, com um bebezinho no colo e foi negado. Então isso não tem nada a ver, tá? Faz aí o que for melhor pra vocês, né? Pronto. Depois disso, depois de feita essa primeira etapa, no nosso caso que a gente fez em Recife, eu não sei como é que são os outros consulados, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, eu não sei como é que funciona, mas no nosso caso a gente se dirigiu a um outro prédio. Isso. E ali a gente teve que esperar o nosso horário para poder entrar dentro do prédio do consulado, então a gente teve que ficar ali na rua, esperando o horário. Quando chamaram o nosso horário, a gente entrou e aquela filona, e aquela tensão. E aí, gente, o lado bom e o lado ruim, né? Por exemplo, a gente entrou e tinha muita gente na nossa frente, ainda não era época de pandemia, nada. Então tinha muita gente mesmo. E a gente ficou lá escutando. O ruim, né, Gá? Eu acho que pra gente dar atenção, a gente ficou escutando todos os vistos. E muito visto foi negado. A sala é da seguinte forma, imagina um banco, né? Que tem aqueles guichezinhos do banco. É exatamente igual. Então, assim, você tá na fila, você tá ouvindo tudo que tá acontecendo. A gente ouviu tudo, gente, tudo. Por isso que eu vou contar pra vocês aqui. E aí, vamos lá, né, Gá? A primeira coisa que... Quando a gente chegou, que a gente levou? A gente levou o nosso comprovante de renda, levei meu comprovante de trabalho, né, onde eu estava trabalhando na época, levamos imposto de renda, levamos comprovante de endereço e algumas coisas... Levamos tudo isso, gente, mas não mostramos absolutamente nada, tá? Exatamente. Porque... eles não pediram pra gente. Mas uma dica se você é um microempresário ou um empresário, tem uma empresa, é importante você levar essas coisas, porque pode ser que eles questionem, a gente viu eles questionando algumas pessoas, você recebe isso como lucro líquido ou você recebe esse valor como lucro bruto? Porque eles fazem ali aquela margenzinha e se você não tiver o documento na mão para provar,
você tem Mas, menos assim, uma isso. prova pra mostrar. Mas eles têm que pedir, tá, gente? Porque a gente Exatamente. viu algumas pessoas... Ah, eu tenho aqui, ó, eu vou mostrar pra você. E aí, o agente ele já cortando, falando realmente... Eu não pedi isso, por que você tá me mostrando isso? Então, só se eles realmente pedirem, tá bom? E, inclusive, essa é uma das dicas que a gente tem pra vocês. Se caso... O agente não pedir pra vocês, não faça nada além do que ele pede, tá certo? Não queira falar assim, enrolar, falar mais, não, é assim, é na lata mesmo. Ele perguntou, você responde, ele perguntou, você responde. Não tenta ficar inventando coisa ou inventando uma história ou falando muito, tá? Dando umas desculpas. Não, eles não querem saber disso, muito pelo contrário, eles ficam até irritados quando você faz isso. Então, a gente viu realmente uma família que ele começou a falar, eu vou mostrar, não sei o que, e ele foi cortado, foi negado. Eu acho que a mulher se irritou um pouco com ele. E aí tinha gente, né, antes de falar da nossa entrevista, eu vou falar um pouco realmente dos negados pra vocês, né? Teve... O que eles querem? Que você mostre que você tem condições de turistar lá, que você ganha bem, que você consegue comprar uma passagem, que você consegue ter dinheiro pra fazer o turismo lá. E que você não corre o risco, eles têm que ter certeza que você não vai ficar no país. Você tem que deixar isso muito seguro. Por isso que é muito importante, quando você tem que mostrar pra eles que você tem muitas ligações no Brasil, emprego no Brasil, que você tem casa própria no Brasil, que você tem carro, que você tem empresa, que você tem, enfim, o que você tiver, você tem que mostrar que você tem raiz no Brasil, que você não vai ficar pelos Estados Unidos, né? E aí foi essa questão mesmo, né? E aí que muitos falavam além, eles não gostavam disso, e muitos não conseguiam comprovar isso, né, essa renda. Então, por exemplo, a mulher falou assim, o que você faz? Aí ela falava, no momento eu sou desempregada. Aí o marido falava, e você, o que você faz? Aí ele falava, eu tiro foto, né, e quanto que você ganha, né? E aí ele não sabia, ele falava R$2.000. Aí a mulher falou, mas como você vai fazer pra ficar lá e tal? Aí tinha muita gente que um arquiteto, um estudante, acho, né, Gá? Que ele falou assim, eu vou pra Nova York, porque eles perguntam, né, pra que cidade que você vai e tal. Eu vou pra Nova York. E aí ele falou, por que Nova York? Que você quer ir pra Nova York? Porque eu sou estudante e eu quero conhecer a arquitetura do lugar. Então ficou muito na cara que ela provavelmente ficaria em Nova York, entendeu? Foi negado. E a gente viu muita gente com criança também. Então não conseguiu comprovar... ele não ter a renda satisfatória, né? Muitos não conseguiam, principalmente aqueles que eram... que faziam seus trabalhos, né? Tipo, autônomos, fotógrafo, tal, que não conseguiam comprovar. Agora, os que conseguiam, né, falaram assim, eu tenho uma empresa tal, ela tem tantos anos, eu tenho tantos empregados, eu tenho tantos funcionários, eu ganho líquido isso. Então, aí eles eram aprovados facilmente. E aí... Eu confesso que esse dia foi muito estressante pra nós, porque eu tava muito tensa, gente. Eu acho que eu nunca fiquei tão tensa na minha vida, eu não tinha nem mais saliva na minha boca. Porque não façam isso, tá? Mas a gente fez. A gente já tinha comprado todas as passagens pra vir pra cá. A gente nem ia morar, né? A gente veio. 2019. Foi quando a gente veio a turismo mesmo. 2019. E a gente já tinha comprado todas as passagens e só depois a gente foi tirar o visto. Não façam isso, eu não recomendo, tá? Primeiro tira o seu visto e aí depois, se ele for negado, tenta de novo. E outra coisa, se ele for negado, vocês têm que pagar de novo, tá? Aquela taxa de 160 por aplicante, você não tem de volta se for negado esse valor. E aí... Isso só cresceu a minha atenção, porque a gente já tinha comprado as passagens, né? E aí, na nossa hora, a gente vai a família inteira. Tem muita gente que me pergunta também em relação a isso. Então, por exemplo, se vai eu, Gabriel, fomos nós dois juntos no mesmo guichê. Aí se vai você, o seu marido, os seus filhos, vai sempre junto. A gente viu uma família que devia ter umas 8 pessoas no guichê. Isso, aí vai mãe, pai, se marcou lá, pode ir a família inteira no guichê. Mas ele vai querer entrevistar um por um. Não, ele vai entrevistar quem ele achar que tem que entrevistar. Essa é a verdade. No nosso caso, ele perguntou pros dois,
Mas tem casos que ele pergunta só pra uma pessoa, não tem, uma coisa não tem a ver com a outra não, né? Porque tem 10 pessoas lá que ele vai falar com 10 pessoas. Isso. Pode ser que ele pergunte só pra uma pessoa e aí seja o que Deus quiser. E assim, eles têm acesso a redes sociais, Instagram, tudo. Então, eles sabem da nossa vida inteira. Não adianta mentir, nem enganar, nem Exatamente. fingir outra coisa que não vai rolar. Nosso caso, quando a gente chegou, a primeira pergunta que eles fizeram pra gente foi se a gente trabalhava. Né? No caso, eu falei que a Rebeca era autônoma e ela era autônoma na época tal, mas eu estava numa empresa que me dava um grau de... Na verdade, assim, ó, eles perguntam assim, ó, você trabalha onde? Aí ele respondeu, trabalho em tal. Aí ele falou assim, desde quando você trabalha? Desde tanto. E você ganha quanto? Aí ele falou, ganho tanto. E antes desse trabalho, onde você trabalhava? Aí ele falou, eu trabalhava no shopping. E você fazia o quê? Aí ele falou. E por que você saiu de lá? Aí o Gabriel falou, né? Porque eu fui demitido. E ela, tá. Aí perguntou, a sua casa, você tem casa? Temos. A sua casa é própria? Sim. Como que você pagou a sua casa? Aí a gente falou, à vista. Aí, o que mais que eles perguntaram pra nós, Gá? Não, daí eles perguntaram pra mim quantas vezes a gente já tinha saído do país. Quantas vezes a gente já foi pros Estados Unidos, saído né? do país, e a gente falou que a gente já tinha saído algumas vezes do país, os países que a gente saiu, e perguntou quantas vezes a gente já tinha ido pros Estados Unidos. No meu caso, como eu já tinha vindo 3 vezes, Isso. eu não lembrava de uma vez, porque no mesmo ano eu vim 2 vezes. E eu acabei respondendo pra uma pessoa, não, eu só fui 2 vezes. E ela mesmo questionou assim, você tem certeza que só foi 2 vezes? Aí seja ela, não. Daí eu, pronto, agora ferrou porque ela vai estar duvidando de alguma coisa. Daí eu lembrei, não, eu fui em 3. De fato, eu vim 3 vezes. Eu fui 2 vezes em 94 e uma vez em 96. E aí ela, não, beleza, tá tudo certo então. Perguntou quanto tempo eu tinha ficado nas 3 vezes. Por que você ficou? Porque ele ficou 1 mês. Por que você ficou tanto tempo? Aí ele teve que explicar por que ele ficou tanto tempo. E no meu caso também, perguntou quantas vezes eu vim, né? E aí eu também tive que falar quanto tempo que eu fiquei e tudo. E ele aí perguntou por que a gente tava indo. Falou se a gente tinha algum parente nos Estados Unidos. Isso. E a gente falou que sim, né? Porque tem a tia dele, os primos, tem os meus primos. Então a gente tem que falar, a gente não tem como, tá? Não adianta fingir, não. E eles sabem. Aí a gente falou quem que morava aqui. E aí ele falou, pra onde vocês vão? Aí a gente falou, né, Orlando, Miami e Orlando. E falou, vocês vão fazer o que lá? E aí a gente explicou que a gente ia visitar a família do Gabriel e depois a gente ia trazer as meninas pra fazer turismo, pra Disney, né? E aí acho que foram essas, né, Gá, que eles perguntaram pra nós? Basicamente. E aí, eu tava muito nervosa, gente, porque... Um americano, meu né? Deus. O oficial é um americano. Sim, sempre são americanos. Alguns falam português, outros são traduzidos por um intérprete. Mas a gente ficou muito tenso, mas graças a Deus veio a aprovação. E a própria aprovação, ela é tensa também, porque no mesmo tom que a pessoa a pessoa tá te entrevistando, ela te responde. Eu lembro que na nossa vez a pessoa simplesmente falou assim, e vocês vão pra onde? Então tá bom, então sejam bem-vindos, vocês foram aprovados. Tipo, sem mudar tom de voz, sem ficar feliz pela nossa aprovação. Isso. Simplesmente deixa o seu passaporte aqui e ele vai chegar na sua casa. Então, gente, é basicamente isso, mas o que vocês têm que ter em mente não tentem enganar, não falem além do que eles pedem, não tenta ficar enrolando, seja objetivo, seja claro, não minta na hora do formulário, não minta na hora da entrevista. Uma dica para preencher o formulário, façam com paciência e calma. Isso, tranquilidade. Pega 1 hora para fazer esse formulário, porque não é de 1 hora para outra que você vai fazer. Isso. Então ele exige um pouquinho de paciência e principalmente de atenção. Né? Então é a dica que a gente pode dar em relação ao formulário também. Isso, e fiquem tranquilos, fiquem calmos, né? Eu falo que hoje eu nunca passei tão mal, porque eu falei, meu Deus, já comprei tudo, já tá tudo certo, já tinha comprado par, tudo. E só faltava o mais
importante, né? Que é o visto. Quero isso. E eu tava muito nervosa, mas graças a Deus deu certo. E também o seu também vai dar certo, se Deus quiser, faça tudo direitinho. E logo as fronteiras abrem e a gente Se vai viver Deus isso, quiser. essa loucura novamente. Isso aí, pra vocês poderem vir pra cá também, ou morar, ou passear, enfim, o que vocês estão planejando. E lembrando, gente, tranquilidade, falem somente o que é necessário e não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? E cada um tem a sua experiência, né? Então não tem, meu Deus, porque fulano falou isso, porque fulano tem a sua própria experiência, mas se a gente pode aqui falar algo, seja verdadeiro, seja sincero e vai dar tudo certo, se Deus quiser. E comprove o máximo de ligação que você tem com o Brasil, tá bom? E é isso, gente. Não vai também chegar lá, né? Igual o povo falava, eu ganho R$1.000. R$1.000. E quero viajar pra ficar 20 dias nos Estados Unidos. Espera aí, né? Não vai rolar. Não tem como. Então, tenha isso em mente. Espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma, porque esse daqui é o nosso papel, né? É o que nós fazemos, né? Tanto aqui quanto lá no nosso Instagram também. Sigam lá a gente nas nossas redes sociais. Se você ainda tem alguma dúvida, quer deixar algum comentário, pode perguntar aqui, pode mandar direct pra gente que a gente responde também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com quem você sabe que tá querendo tirar esse visto, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!